Olá, meus irmãos, quero repartir uma palavra com vocês de algo que Deus tem falado conosco nesse findar de ano, né? Estávamos meditando aqui a palavra na nossa leitura coletiva que fazemos todos os anos e um texto saltou aos nossos olhos e eu quero repartir com você aquilo que temos recebido do Senhor. O tema da minha palavra aqui é saia da janela. Você vai entender no decorrer da leitura aqui do texto. Eu queria que você pegasse sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. A partir do verso 16. 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Olha o que a palavra está trazendo ao nosso coração. Diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Verso 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Verso 19. E partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, se retirando do povo, cada um foi para a sua casa. É tão interessante esse texto. Esse aqui não é o meu texto foco, né? Não são os versículos que eu vou dar mais atenção, mas ele fala de muita coisa importante, da presença de Deus voltando para Jerusalém, do povo se alegrando por causa da presença. Só que aí, a partir do verso 20, a Bíblia diz assim: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Nós vamos ler mais, mas eu quero começar contando do contexto dessa história. É tão interessante que quando Davi começa a reinar em Jerusalém, a gente sabe que havia no coração dele de trazer de volta a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que havia sido roubada pelos filisteus algum tempo atrás. E Davi, quando começa a reinar, ele tem esse desejo, esse anseio, né? E uma lição que a gente aprende com isso é que nós devemos desejar a presença de Deus mais do que todas as coisas na nossa vida. Davi, então, a gente conhece aquele episódio que ele coloca a arca num carro de boi e Uzá toca na arca, morre, a arca vai parar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom é abençoado pela presença de Deus na casa dele e Davi se pergunta, né, como é que eu trago a arca da aliança para Jerusalém? E ele descobre, ele lembra que deveria ser nos ombros dos levitas e enfim. Davi então traz a arca da aliança. E uma coisa interessante, imagina só para um povo que há muitos anos não experimentava da presença do Senhor. Quando a arca chega, nós acabamos de ler que havia alegria, né? Havia festa no coração do povo, ali na cidade. Tanto é que Davi prepara pães, bolos para o povo comer, e cada um vai para sua casa comer. Ou seja, a festa, né? A fartura e a alegria por causa do retorno da presença do Senhor. Nós precisamos nos alegrar com a presença de Deus e desejar que essa presença caminhe conosco, esteja em nós 24 horas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, né? E uma coisa estava acontecendo. Enquanto Davi estava com o povo celebrando, a Bíblia diz que ele estava abençoando o povo, né, naquele momento. Enquanto eles estavam se alegrando, celebrando, a esposa do rei Davi estava da janela observando
e no verso 20 que nós lemos, a Bíblia diz que ela despreza Davi, o chama de vadio e sem pudor. Ou seja, Mical estava na janela observando tudo o que estava acontecendo. E quando olhamos, tudo o que estava acontecendo era maravilhoso demais. Era a presença de Deus enchendo a terra, enchendo aquele lugar, enchendo aquela cidade. Um rei desejoso de ver a presença de Deus no meio do povo novamente. Era algo maravilhoso. Mas Mical estava na janela observando o que estava acontecendo. Nós lemos o verso 20, né, que ela fala que ele era como um vadio, se expondo na frente das servas, etc. Aí no verso 21, Davi diz assim, estou em 2 Samuel, capítulo 6, verso 21 agora. Diz assim, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a seu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Diante desse contexto, Deus colocou em meu coração 5 características importantes. Posso até dizer 5 características tenebrosas sobre aqueles que ficam na janela. 5 perigos de ficar na janela. Só lembrando aqui, havia festa em Jerusalém, a presença de Deus estava ali, Deus estava ali no meio do povo. O rei desejou isso, o povo desejou, eles se alegravam. E Mical, esposa de Davi, ficou da janela observando tudo o que estava acontecendo. E eu percebo aqui 5 características desse momento na vida de Mical, que eu entendo que para começar esse ano novo, nós devemos despojar, né, dessas características que são acometidas àqueles que ficam na janela. A minha oração e a minha conversa com os meus irmãos é para que todos nós saiamos da janela para nos encontrar com aquilo que Deus quer fazer na terra. Então eu queria trazer 5 pontos aqui importantes e que nós precisamos ter total cautela. Primeira coisa, janela é lugar de perder o foco. Preste atenção. Mical estava na janela enquanto o seu esposo, o rei de Israel, enquanto havia festa em Jerusalém, enquanto Davi trazia a arca da aliança de volta para Jerusalém, Mical perdeu o foco. Então é interessante que o verso 20 diz que ele, depois de abençoar o povo, ele vai para sua casa para abençoar a sua casa. Mas antes de ele abençoar a sua casa, antes de ele falar alguma coisa, Mical já chega, não deixa ele falar e começa a dizer que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical era esposa de Davi. Ela perdeu a visão, ela perdeu o foco. Ela esqueceu, provavelmente, que Deus era prioridade naquele coração, no coração de Davi e para Israel. Então ela perde o foco, ela fica perdida, ela não espera ser abençoada pelo seu marido e ela perde o foco. E eu estava pesquisando sobre a palavra foco. Perder o foco é perder a nitidez. Mical já estava perdendo ou já havia perdido a nitidez de quem era Deus e do que Deus estava fazendo. É muito perigoso ficar na janela. Deus está chamando a sua igreja, o seu povo, para um novo tempo. Um tempo de esperança, um tempo de graça, um novo tempo, né? E Mical estava na janela. Ao invés de contemplar, de louvar ao Senhor, porque a presença estava voltando, ela fica na janela, despreza Davi, ou seja, ela perde o foco, a nitidez
de que Deus estava no meio do povo e daquilo que Deus queria fazer no meio da sua igreja. Quando nós ficamos na janela, nós também perdemos o foco, perdemos a nitidez. Com esse primeiro ponto, eu quero chamar a sua atenção e dizer: cuidado, não fique na janela. Janela é lugar de perder o foco, de perder a visão, de perder a direção, de perder aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Cuidado. Segunda coisa que eu quero destacar é que na janela você olha para as pessoas segundo a carne. É interessante que Mical chama Davi de vadio, de um homem sem pejo. Ela olha para Davi segundo a carne. Eu tenho aprendido muito sobre isso e eu quero compartilhar. O que é olhar segundo a carne? Olhar para alguém segundo a carne é olhar observando os defeitos, é olhar o que o outro não fez, o que o outro deixou de fazer, o que faltou no outro, o que o outro errou. Isso é olhar segundo a carne. E Deus nos chama a olhar para o outro segundo o Espírito, observando as qualidades, o que cada um tem de bom, o que cada um tem de Deus na vida dele, né? E Mical olha para Davi segundo a carne e fala: você não tem pejo algum, você é um vadio, você estava dançando na frente das servas, né? Você é um vadio qualquer. E ela, além de perder o foco, ela estava na janela observando e ela olha para Davi e para as pessoas segundo a carne. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção e dizer: não fique na janela. Na janela nós perdemos o foco. Na janela nós olhamos para as pessoas segundo a carne. E olhar segundo a carne é pecado. Nós pecamos quando olhamos para o irmão segundo a carne. Precisamos olhar para os outros segundo o Espírito. Uma terceira característica que eu observo é que na janela você não participa daquilo que Deus está fazendo. Davi estava entrando em Jerusalém com o povo, festejando, comendo, se alegrando, e Mical estava da janela sem participar. Quantas vezes ficamos na janela e não participamos daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está chamando a igreja para fazer, para orar, para se envolver, para trabalhar, para servir, para amar. Quantas vezes ficamos na janela como Mical e ao invés de participar da obra que Deus está fazendo na terra, ao invés de participar da vida dos discípulos de Cristo na terra, nós estamos da janela e ali nós só observamos e não participamos daquilo que Deus está fazendo. Logo, nos isolamos, nos afastamos, colocamos a culpa no outro, na igreja e não participamos. Por quê? Estamos na janela. Janela é um lugar aonde nós não participamos daquilo que Deus está fazendo. Uma quarta coisa muito importante, uma quarta característica, é que na janela não há comunhão. Enquanto o povo estava num só coração, né? Havia um só coração, como a Bíblia diz em Atos, havia um só coração, celebrar a presença de Deus em Israel. Havia um propósito, uma paixão pela presença do Senhor. A Bíblia diz que Mical estava na janela e ela não estava em comunhão nem com o rei, nem com o povo, nem se alegrando, nem em comunhão com Deus. Quando nós não estamos em comunhão, irmãos, nós deixamos de viver a vida da igreja. E a comunhão é muito importante, a unidade da igreja, ter um só pensamento, um só coração, uma só fé, partir o pão, servir um ao outro. Nós precisamos andar em comunhão. Na janela, você não anda em comunhão. Nós precisamos ser pastoreados, deixar que pessoas nos pastoreiam. Quando eu estou na janela, eu não quero que ninguém toque em mim, que ninguém interfira na minha caminhada da fé. Estar na janela nos impede de ter comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo, com a igreja. Então nós precisamos ter muito cuidado. Mical não estava em comunhão
com aquilo que Deus estava fazendo e nem com as pessoas que estavam ali ao redor celebrando a presença do Senhor. E uma última coisa que eu quero que você guarde no seu coração: janela. Estar na janela, a janela é um lugar de esterilidade. A Bíblia diz, nós vimos aí no verso 22, que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Por quê? Por que ela ficou estéril? É porque ela estava na janela. Ela ficou estéril porque ela olhou para Davi e para aqueles servos segundo a carne. Ela ficou estéril porque ela perdeu o foco. Ela ficou estéril porque ela não participava daquilo que Deus estava fazendo, nem da comunhão. Então a Bíblia diz que ela fica estéril. Quando nós estamos na janela, nós deixamos de produzir frutos. Frutos, o fruto do Espírito. Quando nós estamos na janela, nós deixamos de produzir vida. Nós somos como aquela figueira que Jesus queria comer um figo e chega lá não tinha fruto, né? Não tinha figo. Só tinha a árvore. Não adianta ter apenas folhas. E a Bíblia diz que o Senhor fez secar aquela figueira. Ela existia, mas ela não servia para nada. Ser estéril é assim. Existe, mas não serve, porque não produz frutos. Ficar na janela é um lugar onde nós não produzimos. Eu quero repartir, né, em poucos minutos com vocês essa palavra e quero que você guarde no seu coração. Enquanto a presença de Deus entrava em Jerusalém, Mical estava na janela. E por estar na janela, Mical perdeu o foco, olhou segundo a carne para as pessoas, para o seu marido. Mical não participou daquilo que Deus estava fazendo em Jerusalém. Ela não estava em comunhão e ela ficou estéril porque estava na janela. Eu espero que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. Reparta com outros irmãos. Nós estamos começando um novo ano. E o que eu tenho compartilhado com os irmãos em nossa comunidade é: vamos começar um novo ano longe da janela. Eu não quero ficar na janela nesse ano de 2021. Eu não quero ficar apenas observando. Eu quero participar. Eu quero viver aquilo que Deus está nos chamando a viver. Saia da janela, meu irmão. Saia da janela e convoque outros. Reparta essa mensagem com outros irmãos. No final do nosso vídeo, segue o nosso canal. Deixa lá o seu like também. Que Deus te abençoe. Para finalizar, saia da janela. Um grande abraço.